O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gak e vim substituir o professor Jonas, que está de férias, aí nessa aula de matemática para vocês aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos, pais responsáveis, alunos do terceiro ano e os meus colegas professores a mais uma aula. E para compartilhar aqui com a gente, para participar aí juntinho, eu trouxe a professora Fran. Seja bem-vinda, professora Fran. Muito obrigada, professora Aline. Bom dia, terceiro ano. Eu sou a professora Franciele e hoje vim participar dessa aula de matemática junto com vocês e a professora Aline. Muito obrigada pelo convite, Pro. Imagina, professora Fran. Eu sei que vocês não estão assim tão acostumados comigo, né? Porque eu sou professora normalmente do quarto ano, né? E estou substituindo aí em algumas aulas o professor Jonas, aí com vocês do terceiro. Mas eu quero já começar aí a nossa aula fazendo uma brincadeira, tá? Então se acostumem, eu sou assim mesmo, tá? Professora Fran. Oi. O que foi que você está fazendo? Eu tô arrumando meu cabelo aqui assim. Ah, claro. Professora Fran, você tá rica? Não. Acho que você tá rica. Por que eu tô rica? Porque você está em todas as aulas do terceiro ano, hein? É, mas eu não tô rica, não. Não tá? Não. Não é trabalhando que a gente fica rica? É que quem muito trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro, falam isso também, né? Ah, porque Eu tô assim, ficando rica de conhecimento, isso eu posso falar, vai. Tá Que bom. aí já aprendi um pouco aí na aula de língua portuguesa, um pouco na aula de geografia, agora na aula de matemática. também é válido. É válido, Então tá com bom. certeza. Porque assim, a professora Fran participou de todas as aulas aqui do terceiro ano, não quer nem sair daqui, que eu achei que o quê? Tá ganhando demais, ficou rica, por isso que tá trabalhando aqui, né? Não ficou rica, não? É que colaram meu pé no estúdio, pessoal. Foi isso que aconteceu. Aí eu não consigo sair daqui. Adorei. No caso, ela não vai almoçar hoje e vai voltar para o quarto ano. Faremos assim hoje, combinado? Você não pode trazer uma marmitinha pra almoçar aqui, pelo menos? Se eu tiver de bom humor. Tá. Aí eu trago. Aline, você é tão linda. Puxa sacas Vai a que eu ganho professora almoço, Fran, né? Mas, brincadeiras à parte, bora falar de matemática. Essa foi uma aula preparada pelo professor Jonas, que é um folgado. Brincadeira, ele não é folgado, mas ele está de férias. Que ele não esteja assistindo essa aula, por favor. Então, que foi preparada pelo professor Jonas, com todo carinho e dedicação, e aí será ministrada por mim pela professora Fran hoje, ok? E é uma aula que você encontra lá no Aprender Sempre, certo? Vou pedir para o Oráculo colocar aí o título na telinha, a professora Fran vai ler para a gente, tá certo? Então, bora lá, Pro. Então, o título da aula de hoje, o marceneiro Marcelo. Marceneiro Marcelo. É uma aula, né, que está no volume 4, é a nossa segunda sequência e a aula 5, é isso? Isso mesmo. Então, quem tiver o Aprender Sempre aí em casa, em mãos, já pode encontrar essa aula, já coloca a data e realiza as suas devidas anotações, ok? Durante aí a nossa aula. Não quero realizar as anotações agora, prefiro prestar atenção, não tem problema. Presta atenção na gente hoje vai ser um grande bate-papo, uma troca de conhecimentos aqui. E depois você reassiste a aula lá no repositório ou até no YouTube e aí sim realiza os exercícios e realiza aí as anotações, certo? Pronto? Certo. Matemática tem que prestar atenção. Bastante. Se não presta atenção, perde alguma coisa, perdeu o fio da meada, já era, não consegue entender mais, tá? E como eu falei, hoje é uma grande troca de ideias, hoje a gente vai bater papo, hoje a gente vai conversar e mais do que isso, eu vou falar com a galerinha. Eu vou precisar de vocês aí de casa. Então, quem está por aí no nosso chat ou assistindo a aula, né, já na escola mesmo, ao vivo, participa. Professores, fiquem a postos. Traz aí a contribuição dos alunos, ok? Para a gente continuar essa aula. Tem muitas indagações a aula de hoje. E eu adoraria que vocês participassem aqui com a gente no chat. A professora Fran vai ficar de olho em vocês e aí traz qualquer mensagem que vier. Pode ser, Pro? Tô de olho. Por isso que ela usa óculos. Não, brincadeira. No caso, é porque se eu tirar o óculos, eu não consigo ficar de olho, porque eu não enxergo o chat. Para ela ficar de olho no chat, ela tem que colocar o óculos. Sim. É isso, né, Pro? É. Faz sentido, tá vendo? Sim. Tudo que eu falo faz sentido? Mentira. Não, esquece. Bora trabalhar. Vamos começar. E aí, você pode ler pra gente, Pro? Então, o que vamos aprender? Retomaremos as figuras geométricas espaciais,
relacionando com os objetos do nosso cotidiano e reconhecendo seus nomes e suas características. Figuras geométricas espaciais. Esse é o assunto da aula, ok? Tá. Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Vamos começar a relacionar aí os assuntos. Figuras geométricas espaciais. Quem são elas? E aí ele fala também que a gente vai relacionar objetos do cotidiano. Então, aqueles objetos que estão à nossa volta, tá? Então, sim, a gente já tem que começar a ficar de olho no que tem à nossa volta. Será que algum objeto à nossa volta tem o formato ou lembra alguma figura geométrica espacial? E depois, lá para o finalzinho da nossa aula, a gente vai citar algumas características. Porque, sim, todas as figuras geométricas, elas têm algumas características particulares. Algo que é só dela. Certo, Pro? Certo, Pro. E aí eu tenho uma caixinha. O que tem nessa caixinha? É uma caixinha mágica. Você quer fechar o olho e colocar a mão aqui, Pro? Tá. Não, brincadeira. Não precisa. Não precisa. Olha, confiei em você agora, hein? Não pode confiar. Você viu? Nem pensei, só falei, tá bom. Melhor não confiar em mim, não. Mas tá tudo bem. E aí, tem uma caixinha com algumas coisinhas aqui. Tá? E eu vou mostrar pra galera aí de casa. Combinado. Tá? E esse vai me ajudar também a nomear elas, porque elas têm nome. Legal. Certo? Não chama Fran, não chama Aline, mas tem Tá, nome. mas a gente não pode, então, dar o nosso nome pra Pode. eles? Eu tenho uma calculadora que chama Bernadette. Ah, Bernadette. Então você pode colocar o nome onde você quiser. Você sabia que na aula do 4º ano, eu estava numa aula com a professora Karen? Sim. E aí estavam falando, ela pediu para os estudantes falarem dos personagens do conto que a gente estava lendo. Sim. E alguém mandou Bernadette. Porque, na verdade, não era o conto, na verdade, tava o Sapo Cururu. Ah, Tinha o Sapo Cururu, os nomes. Aí alguém falou, a Bernadette. Aí eu, professora Karen, quem é Bernadette? Aí ela parou, ela travou. Porque ela falou que Bernadette é o nome da avó dela. E aí ela... Bernadette é a minha calculadora. Minha calculadora chama Bernadette. E aí ela não associou, não. Era só a calculadora e sim a avó dela. Aí ela ficou pensando, mas por que ela tá perguntando da minha avó, né? Não, é minha calculadora, gente. Vou mostrar. Tá. Oráculo, você está a postos? Bora. Temos uma primeira figura, que se eu não derrubar, temos uma primeira figura aqui. Como será o nome desta figura, Pro? Será que você lembra? Olha, eu sei que isso parece uma bola, mas eu sei que o nome não é bola. Não é bola. Você lembra? Se você não lembrar, não tem problema. Esfera. Tirou 10, Pro. Muito bom. Posso trocar, Oráculo? Vou pegar outra. É fácil essa, hein? Tá. Mais uma, ó. Tadã! Qual é esta figura, Pro? Parece um dado. Parece um dado. Mas não é um dado. Não é um dado porque não tem números. Exatamente. Então é um cubo. Cubo. E aí eu já vou jogar uma pergunta pra galerinha aí de casa. Será que aí ao redor deles tem algum objeto que se assemelha a um cubo? Será? Tem que pensar. Tem que pensar. Tem um aqui, ó. Tem? Perto de você? Perto. Você já olhou? Já olhei. Eu tenho agora um maiorzinho aqui que eu vou mostrar pro oráculo. E esse aqui, ó. Esse é um bloco retangular. Você tá sabendo tudo, hein, Pro? Bloco retangular. Com quem eu falo pra você ganhar um aumento? Não sei. Pode me dizer que eu falo. Você tá merecendo. Tem mais um. Vou mostrar pro oráculo. E esse aqui, que eu tô com medo de derrubar? Esse é um cone de sorvete. Sim, com certeza. Ou um chapéu de festa. Inclusive, esse é o nome dele. Não, Ah, é? mentira, não é. Como é o nome desse? Você lembra? Pirâmide? Não. Você lembra lá daquele negócio do trânsito? Cone. Ah! A dica foi boa, vai. Vai, a dica foi boa. A base da pirâmide é diferente, né? Sim, não é circular, no Exatamente. caso, né? Deixa eu ver, tenho mais um, porque eu quero mostrar mais um pra galera. Ó, tchananã, que eu quero fazer suspense, é um... Tô com medo de derrubar aqui, ó. É um cilindro. Ah, arrasou, Pro, tá vendo? Então, essas aqui, ó, vou até deixar aqui alguns. Esses aqui são algumas figuras geométricas espaciais, ok? Aqui são algumas. Eu não entendi por que você não colocou a esfera. Você tá com medo que ela saia rolando por aí? Entendi. No caso, tô, Pro. Tá bom. Não confio muito em mim, tá? É. E aí, a ideia é o quê? Será que aí, ó, ao redor de vocês, no cotidiano, vocês têm algum objeto que se assemelha a algum desses objetos, alguma dessas figuras? E aí já vai pensando, porque vocês vão responder pra mim, certo, Pro? Mas vamos continuar. E aí, Marcelo é marceneiro e elaborou as seguintes peças.
ligue a peça ao nome que ela recebe. E, Pro, depois de fazer essa introdução com as nossas figuras azuisinhas aqui, eu acho que ficou mais fácil fazer isso. Mais fácil, eu acabei de ver o triângulo e associar ali a base, que é o que muda, o triângulo não, para uma pirâmide e um cone. Sim, porque assim, tem coisas que se assemelham em mais de uma figura, né? Sim. Mas assim, tem também suas diferenças, né? Então vamos fazer as ligações aqui? Vamos. Então vamos dar uma olhadinha. Não sei como o professor Jonas fez essas ligações, então eu vou no susto, tá? Tá. Será Vamos que ver é como pela ele ordem fez. das imagens? Então, se for pela ordem, a gente vai começar aí descobrir. com essa primeira imagem, Que é uma certo? esfera. É uma esfera? É. Você está certa disso? Estou. Você quer perguntar para o oráculo? Não. Nem para o Tiago? Não. Você vai na sorte assim? Vou. Na raça? Sim. Vamos ver. Aê. Ó, esfera. Acertamos também o que... A ordem, talvez. Acertou. Ah, é verdade. Então, essa segunda imagem parece um bastão aí, né? Um taco de beisebol. Isso. Você acha qual é essa ferramenta se assemelha a qual figura espacial? Ao cilindro. Cilindro. Vamos dar uma olhada, se você tem razão. Olha, muito bem. E esse segundo, eu acho que está fácil. Ou esse terceiro, desculpa. Esse terceiro, acho que está fácil. É o cubo. Cubo. Vamos dar uma olhada, hein? Você tem razão. Ótimo. Esse outro pode ser uma pegadinha, porque ele está um pouco de lado. É, mas se nós analisarmos bem, Dá para saber. dá para saber. Que é o... Bloco retangular. Muito bem, Pro. Eu acho que o último ficou fácil. A última só sobrou a pirâmide. Então, essa ferramenta se assemelha à figura espacial pirâmide. Muito bem. Então, já fizemos a ligação das ferramentas, né, das peças, com a sua figura espacial semelhante, ok? Feito isso, Pro, agora você vai me responder algumas questões. E olha justamente qual é a imagem. Aquela que deu um bugzinho no começo, Deu um bug hein? no meu cérebro. E olha que eu Você já viu, participei tanto dessas aulas, mas aí a hora que eu olhei pra ele, eu fiquei... Deu aquele branco, né? Deu um branco. E aí, eu fiquei nessa brincadeira de associar a esfera à bola, o cubo ao dado, e aí eu pensei no cone. Mas eu falei, não, o cone é o objeto que assemelha. Aí eu fiquei tentando pensar. Não, e era o cone E era mesmo. o cone mesmo. E aí, ó, professora, França, eu queria falar uma coisa. Eu tô triste porque a galera do terceiro ano não tá interagindo com a gente. Gente, bora lá, sexta-feira, animação. Sexta-feira eu sou visita. Venha falar com a visita. Senão a visita fica o quê? Triste. Não queiram vê-la. Eu E choro. eu que vou ter que aturar pro resto do dia, gente. Então, Por favor, então falem comigo, tá? Então agora vamos. Oráculo. Marcelo planeja construir o sólido ao lado em madeira. Tá. Como se chama essa figura espacial? Sei que você sabe agora. Sei. Posso falar? Posso falar? Pode. Cone. Aí eu falo errado de novo, Já né? pensou? Essa figura é um cone. Você acertou, Pro. Certinho. Inclusive, o marceneiro Marcelo já andou trabalhando um pouco. Você viu que a gente tem algumas figuras aqui, né? Já em madeira. Porque ele andou fazendo aqui pra gente já, Valeu, tá? marceneiro Marcelo. Ele já arrasou É quase um aqui. trava-línguas, né? Marceneiro Marcelo. Fala rápido, 3 vezes. Marceneiro Marcelo, marceneiro Marcelo, marceneiro Marcelo. Eu não consigo mais, não. Vai Aê. travar. E aí, como você imagina que ele pode construir este sólido com madeira, por exemplo? Eu acho que eu vou pegar as aulas do professor Adriano. Tá Acho bom. que vai ser, por exemplo, uma escultura. Tipo uma escultura? É. Tá. Será que ele pode usar uma outra figura e aproveitar o construir o cone? O cilindro. E aí ele vai esculpir o cilindro para transformar. Professora, tirou 10. Olha só a Passei de ano? explicação. Passou. Vou pro quarto ano? Vai pro quarto ano. Utilizando um cilindro de madeira, ele pode pensar nas curvas que o cone possui e aquele bico, né, que é o vértice, né? E que é a sua principal característica. Então, utilizando, de repente, um cilindro, ele pode construir um cone. É só depois ele fazer aquele bico que é o vértice, Sim. que é uma das características do cone. Então, assim, ele pode construir. E aí, lembrando que você aí em casa, a gente está fazendo uma explicação mais superficial também. Depois você volta na aula e você pega bonitinho para preencher o seu material, o seu caderno. Certo? Pronto, tem mais. Tá. Agora a gente vai fazer uma outra coisa. Agora a gente vai fazer uma lista para cada figura espacial, contendo 2 exemplos de objetos do nosso dia a dia que tenham um formato parecido. Então, o que a gente vai pensar agora? Aí no primeiro, cubo.
pensar em 2 objetos aí do nosso cotidiano, ao nosso redor, que se assemelhem ao cubo. Você consegue pensar? Pense em pelo menos um, Pro. Dado. Um dado, muito bem. Eu penso, sabe naquele cubo mágico? Já ouviu falar? Sim. Que você vai mexendo as cores até fazer a mesma cor em todos? Aquele cubo mágico também se assemelha ao cubo. Verdade. Já tem até o nome, é o cubo mágico. Entendeu? Tem o cubo ali. Mas vamos ver o que o professor Jonas preparou aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Ele colocou o dado, usou a sua ideia, hein, Pro? E ele colocou o cubo de gelo. Verdade. Muito bem. Mas se minha forminha de gelo for Tem algumas forminhas... de ursinho, aí não vai ser? De ratinho. Eu pensei num personagem que é um Não vai rato que poder. tem a forminha de gelo dele. Não, vai ter que ser uma que é formato quadradinho, né? Aí sim vai ser o formato do cubo de gelo. Né, Pro? Ok, feito isso, temos mais uma. Bloco retangular, Pro. Pense em algo com o formato do bloco retangular. Uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato é uma boa. Eu penso em um tijolo. Sabe aqueles tijolos, tipo tijolo vermelhinho? Sim. Eu acho que o tijolo também tem um formato parecido com um bloco retangular. Sim, verdade. E todo esse processo de pensar os objetos aqui, que a gente está fazendo, eu e a professora Fran, vocês podem fazer aí em casa também, olhando ao seu redor. E será que eu tenho alguma coisa aqui perto parecido com um bloco retangular? Não precisa ser exatamente do jeito que a gente está falando, tá, Pro? Então a galera pode pensar em outras coisas em casa também. A bancada parece um bloco retangular. A nossa bancada parece um bloco retangular, muito bem. Então a ideia é o quê? Eles fazerem esse exercício também em casa, tá? Com os objetos aí do cotidiano bem legal deles, a gente tá? passar a prestar mais atenção, né? Sim, verdade. Quando estamos andando por aí. E o professor Jonas preencheu com uma caixa, tá? Que aí a professora falou caixa de sapato, mas caixa de um modo geral. E piscina. Eu não tinha pensado em piscina, hein, Nem Pro? eu. Mas parece sim um bloco retangular, não parece? Então, vamos para mais 2 agora. Então, agora eu preciso de objetos que se assemelhem a um cilindro. Cilindro. Lata de refrigerante. Eu ia falar esse. Lata de suco, Lata de ervilha. Lata de milho. Latas. 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 Pode ser assim? Pode. Mas a ideia é essa, é vocês olharem ao redor e descobrirem objetos que se assemelhem ao cilindro, tá? Mas vamos... Oi, eu queria mandar um beijo pra Lolo e pra Evandra, que estão no chat. Por que você queria mandar um beijo pra Porque elas? elas são legais, elas estão com a gente no chat. Ah, entendi. Eu vou mandar só no final da aula. Tá bom. Então, vamos lá. O professor Jonas pensou no rolo de papel. Legal, verdade. E ele pensou no copo também. Sim. É uma boa também. Também não tinha pensado no copo. Também não. E olha que a gente usa... Mas se meu copo for quadrado, aí não dá, né, Pro? Tem alguns copos também que... Eu acho que eu tenho um copo que ele é hexagonal. Aí não pode ser. É um copo específico, né? Entendi. Vamos ver mais uma. O cone, Pro. A casquinha de sorvete. A casquinha. O chapéu de aniversário. O cone de trânsito. O cone de trânsito. Tá vendo? Nunca mais ela vai esquecer isso. Nunca Fiquem mais vou ligadinhos. bugar. Vamos ver o que o professor Jonas pensou aqui. Ele pensou no chapéu de festa. Aí, ó, tá vendo? E ele pensou também no cone de trânsito. E você pensou na casquinha de sorvete. Pois é. Porque nada. Tá chegando a hora do almoço. A hora do almoço, né? Entendi. Vamos pro último? Pirâmide. O que você assemelha à pirâmide, Pro? Pirâmide. Faz sentido. A pirâmide lá do Egito. Faz sentido, Pro. Eu vou colocar o telhado de uma casa. Verdade. Aquele telhadinho às vezes de castelo, né, também. Sim, que é assim? É. Gostei. Pode ser? Mas vamos ver o que veio da cabeça do professor Jonas. Ele colocou rolo de papel? Ih, acho que isso aqui tá errado, hein, Pro? Mas vamos ver o próximo. Ah, esse faz sentido. Barraca de campo. A barraca de camping. Mas nesse, vamos fazer o seguinte, como o rolo de papel entrou errado, vocês podem colocar a ideia que a gente colocou aqui. Vocês podem colocar ou o telhado de uma casa, ou, como a professora Fran falou, e colocar a pirâmide. As pirâmides do Egito? Pirâmides do Egito. Pirâmides do Egito. Eu vou... Pro vai corrigir. Você vai corrigir, Pro? Vou colocar telhado. Telhado de uma casa. Telhado, pode ser. Aqueles telhados das casinhas que a gente desenha na escola. Sabe qual que é? Que é a única coisa que eu sei desenhar. Uma das únicas coisas que eu sei desenhar. Pô. Ó, a professora corrigiu ao vivo aqui, ó. Deem valor, hein? Pro, agora a gente vai falar um pouquinho. A gente já encontrou alguns objetos do nosso cotidiano que se assemelham às figuras espaciais, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco das suas características. Porque cada figura tem uma característica específica, ok? Então, é disso que a gente vai falar nesse momento. Vamos lá. Então,
Escreva uma característica de cada figura geométrica. Lembrando, galera, aí do terceiro ano, que a característica que eu vou falar não precisa ser a que você vai falar, ok? Você pode colocar uma outra característica diferente, certo? Então, vamos lá, do cubo, eu coloquei que ele possui 6 faces e todas são quadradas. Sim, era o que eu falaria. Faz sentido? Faz, total. Aí, tá A vendo? gente pode até pegar o cubo ali para Sim, contar vocês as podem, faces. né, e vocês podem também analisando, né, ó, talvez agora com o tempo a gente não vai conseguir ter tempo de contar, mas a ideia, se vocês tiverem um dado em casa, vocês já conseguem fazer. É só pensar no dado, na verdade. O dado ele é numerado de 1 a 6, porque são 6 faces. Muito bom, muito bom. Do bloco retangular, Ele também tem. Hã? Ele também tem 6 faces, o bloco retangular. Sim, só também. que não são todas quadradas. É isso mesmo. Ele possui 2 bases, né, e ele não possui curvas. Eu já tinha pensado uma coisa diferente, você viu? Sim, você ia falar também que ele também tem possui 6 6 faces. faces, mas não são todas quadradas. No Muito caso bem. do que a gente tem aqui, são 4 retângulos e 2 2 quadrados. Muito bem. E esses 2 quadrados são as bases do bloco retangular. Por isso que aqui nas características apareceu que ele tem 2 bases. Certo? E aí, ó, e outra característica legal é que ele não possui curvas. É uma característica, certo? Agora sobre a pirâmide. Possui uma ponta, que é o vértice, e também não possui curvas, ok? Verdade. A pirâmide, independente da sua base, que pode ser uma base hexagonal, pentagonal, uma base quadrada, uma base triangular. Mesmo com diferentes bases, a pirâmide não possui curvas. Se tiver curvas, é o cone e não a pirâmide. Que foi o meu certo? erro. É. E aí, vamos ver mais características da esfera, Não Você tem lê pra gente, Não Pro? possui lados retos e nem arestas. Porque era totalmente redonda. Sim. Ela tá aqui escondidinha, porque eu fiquei com medo dela cair. Vamos ver se eu consigo botar ela aqui. Não. Olha! Não possui lados retos. Aí, ó. Tá vendo? Essa é a esfera, certo? Muito bem. E agora do cilindro, Possui 2 bases. A face lateral é arredondada. Pronto, ó, o oráculo pode até mostrar aqui o cilindro pra galera. Então, o cilindro, ele possui 2 bases, tá? Aqui em cima e embaixo, certo? E a lateral é toda arredondada, certo? Certo. E para finalizar, o cone, Que possui 2 bases e a face lateral é arredondada. Então, aqui temos o cone, né? Mas não são 2 bases, né, Então, é que a base é essa parte de baixo e aqui em cima também, esse vértice. Tá? Então, por isso, 2 bases. E aí, sua lateral é arredondada. Tá bom? Então, essa pontinha, esse vértice também é uma base dele. Entendi. Ok, E aí, a gente tá chegando ao fim. Apareceu o cachorrinho Jonas. E aí, oráculo, solta a vinheta! Já vai soltar aí a revisão, o momento da revisão aí com vocês, para ver o que nós aprendemos na aula. Será que... E, o que rolou hoje por aqui, Lê pra gente. Hoje falamos sobre figuras espaciais e identificação de objetos espaciais. A habilidade de hoje é F03MA13, ok? Já tira aquele print, prepara o print hoje. E, só para fazer um resumo antes da galera avaliar a aula, lá no nosso resuminho, na nossa revisão, teve 2 pontos, correto, Sim. Mas se a gente for pensar bem aqui agora, a gente observou as características de figuras espaciais, nós observamos onde, né, e quais figuras do nosso cotidiano, quais objetos do nosso cotidiano se assemelham às figuras espaciais, e a gente viu as características. Então, olha quanta coisa a gente viu hoje. Muita coisa. Fora que a gente relacionou objetos ao seu nome. Isso tudo em uma aula, certo? Então, pode parecer pouco, mas não é. A gente fez um bocado de coisa aqui, ok? E, eu curti a aula. Você curtiu? Curti, vou avaliar a aula depois aí, hein? Se a galera de casa curtiu, vai fazer o quê? Avaliar positivamente. Pois é, vão lá nas nossas avaliações e avaliem essa aula positivamente. Poxa, me dá uma moral, eu sou visita. Avalie a aula aí positivamente, certo?
E agora, para finalizar, eu vou mandar um beijo, então, para a professora Evandra e para a Lolô. Beijo. Tchau, galerinha.